para o nosso caso em concreto, a questão da habitação. Portanto, nós temos muitas casas que poderiam estar no mercado de arrendamento e que não estão porque os proprietários têm muitas reservas em colocá-las no mercado de arrendamento. E eu julgo que isto muitas vezes tem a ver com esta tal dificuldade em tratar da burocracia, em perceber se alguém fizer um contrato de arrendamento e não cumprir, quais é que são os passos a seguir. Não há segurança relativamente a todo este processo e, portanto, acabam por deixar degradar património, não é? Olá a todos e bem-vindos ao DECPOD. Hoje temos connosco uma pessoa da Psicologia Social e das Organizações, que ocupou vários cargos em empresas da área da distribuição antes de se dedicar à causa pública e exercer funções de forma ativa e participativa. Cláudia Alves Moreira é atualmente vice-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, onde é responsável por áreas tão importantes para o consumidor como a habitação, juventude, ação social, educação, cidadania e igualdade de género, entre outros. Olá, Cláudia. Olá, Mariana. Olá, André. Olá, Cláudia, bem-vinda ao DECPOD. Começo por agradecer a tua disponibilidade para partilhares connosco um pouco do teu tempo, sempre dedicado aos municípios, para, no fundo, dar aqui a tua visão do que é trabalhar na gestão pública e com especial atenção a esta nossa causa de consumo. E começo precisamente por aí, apelando à tua experiência na gestão pública. Se tivesse uma varinha mágica para escolher uma ação e apenas uma para a defesa do consumidor com impacto a nível local, o que é que idealizavas? Vou agradecer antes de mais, André e Mariana, o convite da DECO e é de facto um privilégio poder dar a visão aqui das autarquias relativamente à questão do consumidor. E essa pergunta para mim, André, é muito fácil porque vou dizer já imediatamente que é a educação. Porque de facto, e nós consideramos a educação como uma área estratégica de desenvolvimento do nosso território, porque de facto eu acho que é na educação que está a chave para nós, e já Nelson Mandela dizia, não é, que é a arma mais poderosa que nós temos para transformar o mundo, e eu acredito que efetivamente é assim. Portanto, se eu tivesse uma varinha mágica e só pudesse escolher uma área para fazer esse trabalho e desempenhar esse papel, escolheria a educação, sem dúvida nenhuma. A educação é para nós também fulcral. Nós temos um projeto Teco Jovem que já junta mais de 3.000 escolas e de facto diversas questões ligadas à educação e à literacia financeira e digital são para nós também pilares fundamentais da atuação e daquilo que nós defendemos que é o desenvolvimento de uma política de consumo. E aproveitando essa tua opinião, há uma outra literacia, aquela que nós chamamos a literacia para a cidadania, que nos parece extremamente importante. Aliás, e gostava de ouvir a tua opinião, consideramos que os municípios consumidores, quando muitas vezes chegam aos balcões de voto, deparam-se com dúvidas sobre em que é que realmente estão a votar, se percebem de forma clara a importância participativa que tem em eleições, como, por exemplo, quando votam para a Assembleia Municipal ou para as juntas de freguesia. Concordas com esta visão? Eu concordo e acho que há muito trabalho a fazer. Aliás, nós temos feito nas nossas escolas porque consideramos que de facto esta questão da literacia para a cidadania, até mesmo a literacia política, que a partir de certa idade eu acho que até é muito... aliás, até certa idade acho que é muito estigmatizada, não se quer falar de política com crianças e jovens, mas eu acho que devia e cada vez mais devia. E nós vimos há pouco tempo no processo eleitoral das autárquicas e o que nós notamos é que de facto temos muita dificuldade em passar às pessoas os nossos programas eleitorais, não no contacto pessoa a pessoa. Não é? Aí é muito fácil nós transmitirmos as nossas ideias, mas nós sabemos que não conseguimos chegar a todos os nossos eleitores, isso seria de facto o ideal, mas a grande dificuldade é que as pessoas cada vez leem
menos, não é? Porque cada vez tem mais informação acessível em vários suportes e as pessoas acabam por desvalorizar um bocado toda a informação que chega e acabam por nem sequer a ler. E portanto há muito trabalho para fazer nessa área. Aliás, e mais uma vez nós recorremos à área de educação e às crianças e jovens, porque eles são sem dúvida nenhuma o melhor veículo para transmitir o que se queira transmitir à comunidade, à sociedade em geral. E nós temos feito um esforço cada vez maior no sentido de envolver crianças e jovens em processos participativos que tenham impacto na vida da nossa comunidade. E, portanto, isto é muito fazer este tal trabalho de literacia para a cidadania, que é fulcral, que é fundamental, porque quer dizer, nós não podemos, eu digo muitas vezes que não pode um projeto municipal girar em torno de meia dúzia de eleitos. Isto não pode acontecer, tem que haver uma comunidade com um mindset virado para que as coisas aconteçam, tem que haver uma inteligência coletiva, que é outra coisa que eu gosto muito de trabalhar também, porque efetivamente várias cabeças a pensar fazem muito melhor do que uma, e eu acho que o segredo está aqui, é conseguirmos envolver cada vez mais, conseguimos chamar cada vez mais pessoas ao processo, porque nós sabemos que, por exemplo, há uns anos atrás as associações tinham muito este papel, não é? E até mesmo para as crianças e para os jovens as associações eram uma escola de competências, mas este voluntarismo que se via muito nas associações e o bairrismo tem-se vindo a perder, e portanto temos que se calhar revisitar e reinventar por forma a que estas associações voltem a cumprir o seu papel, mas acho que antes disso se calhar temos mesmo que trabalhar com as nossas crianças e com os nossos jovens para desenvolver esta cultura de participação. Porque às vezes também as pessoas têm um bocadinho a dificuldade de perceber, acho eu, qual é o poder que têm com essa participação, não é? Parece-me que às vezes o problema está aí, e o trabalho que se faz com as crianças e com os jovens, que eu considero fundamental, porque elas no fundo acabam por ser um veículo transmissor, não é, para todas as famílias. Parece-nos, eu vou dar um exemplo, eu nestas últimas eleições autárquicas, eu antes de entrar vi uma senhora de meia idade que estava claramente muito confusa a olhar para os papéis e a saber porque é que tinha ali tantos papéis e porque é que teria que votar, e portanto às vezes transmitir o porquê de tu votares, o teu voto é tão importante, porque tu vais poder participar nisto, não é? No fundo, és tu que decides como é que isto vai ser, e para além disso, depois a possibilidade de poder participar em assembleias municipais, não é? Nas juntas de freguesia, tudo isto às vezes não chega até aos nossos consumidores, aos nossos municípios, e portanto, só para reforçar que também concordamos que este alargamento de educação também poderá vir a ter mais para uma idade mais adulta, e não tem mal nenhum, não é? Não há problema nenhum nisso. E claro. Até trabalhar a base. Sim. E, Cláudia, falaste de integração e envolvência, e gostava de te colocar uma questão, porque muitas vezes os serviços de apoio ao consumidor são muito vistos, muito única e exclusivamente direcionados para a proteção do consumidor, e de facto essa é a sua principal vocação e objetivo, mas na verdade, na nossa perspectiva, não é só isso. E portanto perguntava-te como é que consideras que contribui um serviço de apoio ao consumidor para o desenvolvimento da sociedade no seu todo e da comunidade local. Aliás, se calhar não é por acaso que, no caso da Chamusca, o serviço de apoio ao consumidor está inserido num serviço, por exemplo, de apoio às empresas, e portanto não sei se tem a ver com essa tua ideia e filosofia desta integração e envolvência, mas gostávamos de ouvir a tua opinião sobre isso. Claro. Eu já tinha tido a oportunidade de partilhar convosco também, que é importante, as pessoas quando se dirigem à DECO já é numa situação muitas vezes de ruptura, não é? E já vão preparadas para o combate, por assim dizer, com as empresas. E há aqui todo um papel que a DECO deve e pode assumir, e tem assumido, e da experiência que nós temos tido aqui no nosso gabinete de apoio ao consumidor, que é toda a outra parte pedagógica, ou seja, ok, a pessoa chega aqui com um problema, o que é que eu posso fazer e o que é que eu devo fazer com esta pessoa que está à minha frente
para que este problema não volte a acontecer, ou que não volte a acontecer, não voltem a acontecer situações idênticas noutros contextos, porque muitas vezes há conflitos que se resolvem, que se podem resolver na hora, não é? E nós não podemos esquecer que as empresas que prestam serviços, por exemplo, não são infalíveis, porque são feitas por pessoas, não é? E sendo feitas por pessoas, também naturalmente poderão existir falhas. Eu acho sempre que as pessoas devem primeiro conversar, não é? E resolver os seus conflitos, e depois então, se não conseguirem, partir para outro tipo de situação. Mas eu acho que de uma maneira geral é sempre possível nós resolvermos as coisas a bem, e a DEC pode ter também este papel de harmonizar e de mostrar às pessoas que quando eu tenho uma reclamação a fazer, ou quando eu quero fazer valer os meus direitos, não preciso de ser combativo, e que às vezes com uma pequena e cordial conversa se conseguem resolver maior parte dos conflitos, não todos, não é? Nós já sabemos que alguns são à partida muito mais complexos, mas de um modo geral e na maioria acho que as coisas se resolvem bem desta forma, e tive a experiência, portanto, trabalhando na grande distribuição, nós víamos muitas vezes este tipo de situações, não é? Havia clientes por uma ausência de preço, que é uma falha grave, não é? Não deixa de ser, mas que com tantas alterações às vezes é o mais natural de acontecer na operação diária de uma loja, e portanto se a pessoa chegar e o erro for retificado, portanto o consumidor não foi prejudicado, e as coisas resolvem-se ali na hora, mas muitas vezes o primeiro contacto era logo feito com pouca cordialidade, e eu acho Vontade de litigância. Sim, e as pessoas podem resolver isto sempre a bem, não é? Nós sabemos que nos nossos locais de trabalho, não é? Também às vezes as dificuldades que nós sentimos, e portanto muitas vezes é colocar-nos no lugar do outro, e isso resolve muitas vezes muita coisa. Calçar os sapatos dos outros, não é? É muito importante. Não é quem não faz, estamos de acordo. E Cláudia, burocracia e morosidade são duas características que os consumidores associam muitas vezes aos serviços públicos. A este respeito, e mais uma vez numa perspectiva de todos cooperarmos para o bom funcionamento, como é que achas que é possível melhorar o diálogo e acelerar essa ligação entre os serviços públicos e os municípios? Realmente há aqui, aliás, eu acho que há uma coisa que resolvia logo à partida, mas que é um mindset que leva muito trabalho a mudar, não é? E voltando outra vez à minha experiência na grande distribuição, se os municípios, quando se dirigem ao balcão, não fossem vistos como municípios, como utentes, e fossem vistos como clientes, não é? Aqui havia muita coisa logo no imediato para mudar. É uma coisa que parece evidente, não é? Falando dela parece fácil de resolver, mas não é, porque os serviços são de facto, a burocracia é de facto muita, a carga legislativa também é uma coisa fora do normal, e é muitas vezes muito difícil até para a própria pessoa que se dirige ao balcão saber que passos é que tem que dar, e portanto fica ali muito dependente também de quem está a atender. E mais uma vez é uma questão de nós nos colocarmos no lugar do outro. Se entra alguém, nós até nem estamos muito mal, porque saímos num ranking como uma das autarquias da Lesíria com mais rapidez no tratamento de licenciamentos de obras. Mas de facto sempre quem está do lado do atendimento tem que perceber sempre que há alguém do outro lado que tem alguma questão que quer ver resolvida o quanto antes, e portanto esta sensibilidade, né, dá sempre também mais celeridade aos processos. Da parte da decisão nós fazemos sempre um esforço, aliás todos os dias nós garantimos que não fique nada atrasado para efetivamente dar esta celeridade aos processos. Temos feito algumas alterações em termos de espaço, agilizado o contacto até entre serviços, portanto tudo isto são pequenas medidas que nós vamos tomando
aos poucos e que se vão traduzindo aqui num ganho de tempo e de eficiência no tratamento destes processos. Mas de facto eu posso-vos dizer, é assim, quando nós chegámos, quando este executivo chegou à Câmara, por exemplo, se alguém, e nós vinhamos todos, esta equipa vinha toda do privado, mas se nós chegássemos a um serviço e alguém fosse de férias 15 dias, portanto durante 15 dias todos os processos paravam, isto era normal, portanto fazia parte da cultura organizacional e ainda faz em muitos locais, e uma das medidas que nós tomámos na altura foi efetivamente que houvesse várias pessoas a saber fazer a mesma função, que houvesse aqui partilha de responsabilidades e, portanto, há pequenas coisas que se podem ir mudando, não é, aos poucos e que depois no fim acabam por se traduzir em grandes mudanças. Esse ponto de contacto que falavas é muito importante, ou seja, o contacto entre serviços, que é algo que nós realmente identificamos na nossa rede de parceiros, ou seja, nós temos vindo a desenvolver esta política de proximidade, não é, com os consumidores, e às vezes sentimos um bocadinho isso, que é falta de contacto nas grandes organizações, mas isto acontece não é só nos municípios, eu acho que é tudo que seja coletivo e com uma dimensão já considerável. A falta de contacto entre serviços cria muitas vezes algumas situações em que o próprio utente, barra cliente, não é? Acaba por não ter uma resposta do outro lado porque a outra pessoa diz não é da minha competência e portanto eu não sei, não é? Vou tentar saber e depois fica não sei quanto tempo à espera a aguardar uma resposta e realmente parece-nos, e nós também temos vindo a fazer um bocadinho de trabalho, mas era exatamente esse ponto, ou seja, achas que este contacto próximo que deverá existir entre os serviços é realmente fundamental para que haja uma aceleração, digamos assim, da resposta ao município? É fundamental? É fundamental, até porque muitas vezes só o simples facto de entre serviços e entre colegas às vezes não conhecerem as dificuldades uns dos outros, não é? Só isto já é areia na engrenagem. Exatamente. Portanto, se nós tivermos a comunicação, é uma questão de comunicação, se tivermos a comunicação bem oleada entre os serviços e as pessoas têm que conhecer efetivamente quais é que são as dificuldades de um serviço e do outro, tipo, porque é que não me respondeu a tempo, o que é que, e se conhecerem bem entre serviços, não houver aquelas capelinhas, não é? A comunicação é mais fluida e os processos acabam por ser o também. Nós sentimos muito isso. Só dar aqui nota, já desenvolvemos este trabalho também na Chamuça e aproveitar este nosso DECPOD para partilhar boas práticas. Nós trabalhamos muito esta ideia de combater as evidências e o que é que entendemos por combater as evidências é, mesmo dentro das organizações que são nossas parceiras, periodicamente juntarmos outros serviços com os quais nós não trabalhamos diretamente para darmos a conhecer o que é que nós fazemos com o nosso parceiro e dessa forma garantirmos que a informação chega a mais pessoas e, portanto, estamos mais habilitados a potenciar a nossa presença no território. É para nós extremamente importante, já o fizemos na Chamusca, acho que com bons resultados e portanto, é algo que, uma prática, digamos assim, que vamos continuar a desenvolver junto dos nossos parceiros, da nossa rede de parceiros. E agora, Mariana, vamos passar a uma segunda parte, aqui é um desafio para a nossa convidada. É uma dinâmica que nós, no fundo, acabamos sempre por convidar quem está connosco nestas conversas, não é? A participar. É uma dinâmica, neste caso, preparamos aqui para a Cláudia o nem sim nem não. Portanto, Cláudia, o que vais ter que fazer é responder nem sim nem não. Portanto, nunca utilizar a palavra nem sim nem não, mas tentar responder de alguma forma às perguntas que te vamos fazer. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Não. Exato. Foi só o aquecimento. Isto ainda não valeu. Não valeu. Não, isto é não mesmo difícil. Eu já tentei, eu também estava há pouco. Em gestos, vale assim. Acho que vale, me está a ser gravado, vale. Então vamos lá. Então, Cláudia, já cometeste alguma gafe em público? Já eu sou perita a cometer gafes em público. Perfeito, nem sim nem não, foi ótimo. Eu costumo dizer que sou uma pessoa muito, muito distraída e, portanto, é frequente cometer gafes em público, sim, isso é a minha cara. Maravilha. O importante é a forma como se reage a eles, não é? Sim.
Ah, Exato. pronto, vá. Esta não fazia parte, esta não Esta fazia não parte. fazia parte, esta é só comentário, sim, sim, sim. É verdade, mas como já tenho esta consciência, fica mais fácil de lidar com estas gafes. Pronto, até serve para rir com isto, É mas isso. Eu padeço do mesmo é a minha mal. parte mais descontraída. Eu padeço do mesmo mal. O que eu digo é que a sociedade já aceitou e eu também já aceitei, portanto não há problema. Exato. Passa-se sempre à frente. E agora a segunda. Já te confundiram com uma atriz de cinema ou de novela? Há uns anos atrás, quando eu era, há uns 20 anos, havia o pai de uma colega minha dizia que eu era parecida com a Cláudia Raia. É isso mesmo. É isso. Nós achamos, eu por acaso é engraçado, porque nós tivemos o primeiro contacto, a verdade é esta, contigo, com máscara, portanto nós não conseguimos identificar, mas depois acabamos por, e eu realmente olhei e pensei, então é mesmo parecida. Portanto, sim, mas é um já, não é? Já ameaçaste fazer queixa à DECO? Eu acho que tento sempre resolver as coisas como eu disse há pouco, portanto, logo o conflito na hora. Já me aconteceram situações muito caricatas, né? Mas tentei sempre resolver diretamente com quem estava a prestar o serviço ou o bem, e normalmente consigo sempre resolver, portanto, nunca chegou a acontecer recorrer ou ter de recorrer à DECO, mas sou sócia. Procura-nos Just mais in case. na perspectiva preventiva. Procura-nos na perspectiva preventiva, muito bem. Não, isto foi um desafio completamente superado, não houve sim nem não, maravilha, isto foi mesmo bom. Cláudia, fiquei só com vontade de perguntar se podias partilhar uma gafe, mas daquelas que te riste bastante. Posso, é assim, por exemplo, numa inauguração, nós temos aqui as nossas festas, e aliás a imagem que está por trás de mim é da entrada de touros, que é um dos grandes momentos que nós temos durante a nossa Semana da Ascensão, que são as festas aqui do nosso concelho. E normalmente o dia da abertura da Ascensão é assim, é um grande dia, e então o pessoal vem todo vestido a preceito. E eu já vim, por exemplo, uma abertura da Ascensão com um casaco vestido das avessas. Tipo à sempre pressa inovar, para me sempre inovar. despachar. E então estava na parte de hastear as bandeiras e há uma senhora atrás de mim que me faz assim no ombro e eu olho para trás e ela diz-me assim, olha, tem o casaco das avessas. Sempre inovar, Cláudia. Ai meu Deus, podia ser uma nova forma, um novo preceito. Ai que maravilha. Numa cerimónia solene, não é? é? Isso, uma cerimónia toda solene. Ai meu Deus, pois é comum, mas pronto, faz parte. É a minha cara. É isso, eu acho que é ADN. Já fiquei mais atrapalhada com isto do que fico agora, pronto, agora rio um bocado. Eu acho que deve chegar a um ponto em que já nem nos lembramos das coisas, que se elas são tantas no dia a dia, não é? Que já não retemos, não é? Já não damos tanto valor àquilo que foi dado. Já mesmo tenho um filho com 10 aninhos, o Lourenço, e quando lhe acontece assim alguma coisa, ele diz logo, sai mesmo à minha mãe. Até ele, não é? Até ele já. Quando ele comete uma gafa, diz logo que é porque sai à mãe. Muito bom, muito bom. Cláudia, estamos mesmo a terminar, infelizmente, e nós temos, assim, para encerrar estas conversas aqui, sempre uma pergunta que é dirigida aos nossos convidados e que está relacionada aqui com a atividade que a DECO tem e que desenvolve. E então, na tua opinião, o que é que a DECO ainda pode fazer pelos consumidores? Eu já me tinha debruçado sobre isso, no sentido de, pronto, a DECO já faz aqui tanto trabalho ao nível pedagógico e tem imensas ações, mas se calhar há outro tipo de públicos também aqui ainda nós podemos chegar, e já tinha lançado, e fica aqui novamente o desafio. Portanto, temos as nossas universidades sénior, que para além das nossas crianças e dos jovens, portanto é uma população que também precisa aqui muito desta parte pedagógica, não é? Perceber
até porque muitas vezes e relativamente a esta questão das novas tecnologias e tudo mais, são pessoas que têm muito mais dificuldades e portanto há que trabalhar esta questão também de como é que se podem informar melhor, como é que podem conhecer melhor os sítios a que podem recorrer perante alguma dificuldade, e nós, por exemplo, nós temos encaminhado muitas pessoas com uma certa idade para o gabinete de apoio da DECO, e que são questões às vezes que são relativamente fáceis de resolver, mas como as pessoas já têm alguma dificuldade em ler e interpretar documentos, não conseguem resolver no imediato, e portanto podemos também, e as universidades sénior também têm muito este papel de veicular muita informação para as casas das nossas famílias, assim como as crianças e os jovens fazem, portanto trabalhar mais com esta franja da população. Depois há aqui também, e para o nosso caso em concreto, a questão da habitação. Portanto, nós temos muitas casas que poderiam estar no mercado de arrendamento e que não estão, porque os proprietários têm muitas reservas em colocá-las no mercado de arrendamento, e eu julgo que isto muitas vezes tem a ver com esta tal dificuldade em tratar da burocracia, em perceber se alguém fizer um contrato de arrendamento e não cumprir, quais é que são os passos a seguir. Não há segurança relativamente a todo este processo e, portanto, acabam por deixar degradar património, não é? E que de facto é uma pena quando nós estamos efetivamente a precisar de casas no mercado de arrendamento. E portanto eu diria que se calhar este é um dos maiores desafios que nós temos neste momento e que poderíamos trabalhar aqui em parceria com a DEC, e a DEC sem dúvida teria aqui um papel fundamental, porque de facto temos aqui graves problemas em termos de habitação, e não faz sentido construir casas novas quando há tanta casa, não é, a precisar de reabilitação, e há algumas apoios, não é? E há apoios para isso. E há apoios para isso, e portanto a DECO pode perfeitamente também ajudar-nos em todo este processo. Cláudia, que bom esse teu testemunho de dizer-te que, no que diz respeito ao trabalho com os séniores, nós temos um trabalho muito direcionado, inclusive desenvolvemos um trabalho, o SOS Consumidor, que tentamos ir porta a porta, junto, por exemplo, com a GNR, para garantir que somos mesmo a DECO, não é? Porque senão amanhã está alguém a bater à porta dos mais idosos dizendo que é a DECO, mas é um trabalho que sem dúvida nenhuma nós direcionamos as nossas atividades e que vamos continuar a direcionar, e esta última tua ideia da habitação é fulcral para os consumidores nos próximos tempos, até pelas oportunidades de apoios que vão chegar. A DECO está já a desenvolver e vai comunicar aos parceiros a dinamização de um balcão da habitação, onde vamos precisamente assegurar uma grande informação a nível da habitação e da energia sobre diferentes temáticas. A Mariana depois desenvolverá isso diretamente contigo, mas sem dúvida nenhuma duas ótimas sugestões para aquilo que continuam a ser os desafios do consumidor e aquilo que nós, em parceria com a nossa rede de parceiros, vamos continuar a desenvolver com o objetivo de maior apoio, proteção e esclarecimento dos consumidores. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um gosto termos esta conversa, certamente muito esclarecedora e com boas ideias para os nossos consumidores, e até breve aí na Chamusca, espero eu, bastante em breve, para continuarmos a refletir e a ter boas ideias para o desenvolvimento das nossas atividades. Obrigada, Cláudia, até já. Muito obrigada, André, muito obrigada, Mariana, e mais uma vez agradecer o convite. É sempre um gosto partilhar aqui ideias e opiniões com a DECO, e agradecer-vos o apoio que nos têm dado também através do Gabinete de Apoio ao Consumidor e através de outras ações, porque de facto o trabalho que se pode fazer para as comunidades vive muito desta sinergia que se pode criar entre entidades, e se pudermos ir todos crescendo em conjunto, tanto melhor, e o nosso trabalho tem sido muito esse, e portanto agradecer
muito à DECO por ser um dos nossos parceiros e por nos ajudar a cumprir também aquela que é a nossa missão. Obrigada, Muito nós. É obrigado. tal inteligência coletiva. É aquela inteligência Sim, coletiva. Trabalho em exatamente. equipa, sem dúvida. É isso mesmo. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, até breve, E até Cláudia. já.